Boa tarde, meus queridos alunos. Esse é meu bordão de início da minha aula. Bom, rapaziada, hoje nós temos uma aula de geografia. A nossa última aula de geografia, a gente falou do quê? Falou de climatologia. A gente falou da frente fria, como que funciona esse negócio da previsão do tempo, das zonas térmicas da Terra. Bom, mocinha, legal? As zonas térmicas da Terra, o que é um país tropical, a diferença entre tempo e clima, né? Então, a gente estudou essa parte da geografia. Hoje, eu vou iniciar um tema com vocês, é só iniciar, tá? Porque a gente vai aprofundar ele um pouco mais para frente. Eu quero saber de vocês, se vocês já ouviram falar do nome que eu vou falar aqui. Tá bom? Quem já ouviu falar, por favor, coloque aí no chat, tá? O mais rápido possível, para a gente continuar essa aula. E o que eu vou falar para vocês é o seguinte: alguém daqui já ouviu falar de um nome que se chama biosfera? Biosfera. Alguém já ouviu falar desse nome? Nunca. Ninguém nunca sequer ouviu falar isso. Bom, eu já ouvi. Aonde você ouviu? No CMSP? Eu ouvi na minha antiga escola que eu estudava. Em ciências? Sim. Que ciências e geografia tem uma hora que eles se cruzam, tá? Tem isso mesmo, tá? Mas deixa eu falar para vocês, para quem nunca ouviu falar. Muito dos nomes que a gente dá para a ciência, sabe de onde que vem? Vem lá da língua grega, né? Daí, em grego, no latim, né? Bio significa vida. Por exemplo, biologia, ó, o estudo da vida, né? Biodiversidade é a diversidade da vida. Então, quando você tem bio, você está querendo dizer vida. E a gente vai falar de um negócio que chama biosfera. O que é biosfera? Biosfera é a parte da Terra onde é possível existir a vida, né? Então, e para existir a vida, a gente tem que ter o quê? Uma parte que é gasosa, uma parte que é líquida da água e uma parte de terra, né? Para a gente pisar em cima. Então, quando junta esses três componentes, né? Que a gente vai chamar de esferas, a gente tem, quando junta, se forma a chamada biosfera. Olha só, eu vou colocar para vocês aqui, um desenho representativo do que seria essa tal dessa biosfera, tá bom? Para a gente ficar um pouco melhor, para ver se a gente consegue entender, tá bom? Ó, o que eu tô falando é isso daqui, ó. Olha lá, tá rodando, vai rodar. Tá todo mundo vendo? Todo mundo tá vendo aí agora? Não. Ninguém tá vendo? Lá, o João tá vendo. Tem outro pra mim que tá vendo. Vocês não estão vendo um negócio aí do meu lado? Não. Eu também não. Ora, vocês devem estar com alguma coisa barrando aí, hein? É questão de dar uma melhorada aí, tá? É alguma coisa aí, então. Porque o João tá vendo, o Pedro Henrique também tá vendo, né? Maria Eduarda, tá vendo? Apertar no professor Regis, pediu para você fazer isso daí, que daí você consegue ver, tá? Quem não tá vendo. No outro, né? Daí, então, veja só. Isso daí que vocês estão vendo é o que a gente chama de esquema da biosfera. Ó, a gente tem a atmosfera, que é a parte gasosa. A atmosfera, que é a parte gasosa. A gente tem a tudo que é hidro tem a ver com água. A hidrosfera, que é a parte de água. A litosfera, que é a parte
de rocha, é a parte de terra, é a parte que a gente pisa em cima. Quando a gente junta essas três esferas, ó, aqui no meio, ó, verdinho, a gente tem a biosfera, é onde a vida é realmente possível acontecer, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então, hoje nós vamos falar dessa tal de biosfera. Para a gente ter um entendimento melhor do que é essa biosfera, e isso daqui é só o começo, tá, gente? Isso aqui é só o comecinho. A gente vai se aprofundar um pouco mais desse assunto, porque desse assunto a gente vai caminhar para a gente falar de relevo. O que é relevo? É a conformidade da Terra. A Terra tem montanha, tem depressão, tem lugares que são mais retos, tem lugares que são subida. Então, o nome dessa conformidade da Terra é relevo, tá bom? E para a gente estudar o relevo, antes de estudar o relevo, a gente vai falar do que existe na Terra, porque a gente falou da atmosfera, a hora que a gente falou da climatologia, a gente falou da água, quando falou da hidrografia, e agora quando a gente partir para falar da geosfera, que é aquela parte rochosa da Terra, né? Geo significa terra. Quando a gente for falar da geosfera, a gente vai falar do relevo, né? Como que forma o relevo, que jeito que formou a Terra, que jeito que forma o relevo, quais são os elementos que acontecem na Terra que acaba formando o relevo, formando as montanhas, formando os desertos, formando as florestas, né? O que acontece na Terra que forma esse tal de relevo, professor? Então é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Mas a gente vai começar por onde? Do começo, falando a respeito dessa biosfera, tá? E quando a gente começa a falar de biosfera, então a gente vai falar primeiro do que é, sabe? Eu quero deixar bem claro para vocês o que é cada uma dessas esferas, né? O que é hidrosfera, o que é litosfera, o que é a atmosfera. Ronivaldo, quem é o Ronivaldo? Por favor, se identifique. Qual é o seu nome, a sua classe? Fala para mim, Ronivaldo. Será que ele está ouvindo? Hã? Alguém conhece o Ronivaldo? Acho que ele só passou por aqui, então. Acho que ele não ficou, não. Acho que ele não ficou aqui, não. Só passou, então. Bom, daí é o seguinte. Para a gente começar a entender o que é essa biosfera, eu vou passar um vídeo bem curtinho para vocês. Acho que tem no máximo uns 4 minutos para a gente ir para o vídeo principal, para a gente realmente começar a captar a mensagem. Beleza? Olha só, vai ser bem rapidinho a apresentação desse vídeo, tá? Que não vai dar para a gente ficar perdendo muito tempo hoje, não. Tá? Olha lá. Todo mundo tá vendo aí agora. Vamos lá. Todo mundo consegue ver essa página do YouTube? Todo mundo consegue ver? Sim. Eu adoro perguntar as coisas para vocês. Daí é o seguinte, nós vamos lá, ó. Vamos falar do sistema terrestre, ó. Litosfera, atmosfera e hidrosfera. Eu vou aumentar aqui e eu vou soltar. No que eu soltar aqui, eu vou pegar e vou mutar. Eu vou cancelar o meu áudio para o vídeo ficar melhor para vocês ouvirem, tá? Tá bom? Então tá bom. 3h30? Ah, eu não sei se vai, de repente vai até um pouco mais hoje, hein? Tá bom? Deixa eu ir lá, vou soltar lá o vídeo para vocês, tá bom? Facilitar a compreensão das mudanças que ocorrem nos ambientes do nosso planeta, busca-se analisar a Terra como um sistema, e uma das características desse sistema é estar sempre em movimento e transformação. Essas mudanças podem ser desencadeadas naturalmente ou pela ação humana, além de resultar de uma combinação de ambos os fatores. O sistema chamado Terra pode ser dividido em subsistemas.
unidades funcionais que evidenciam as fortes conexões internas. Um exemplo de um sistema composto de subsistemas é o corpo humano, o subsistema respiratório, circulatório e digestório. Entre os principais subsistemas terrestres está a atmosfera, podendo ser definida como a camada gasosa que envolve o nosso planeta. A litosfera, que compreende a parte sólida do planeta, acidentes geográficos, rochas, solos e minerais. E a hidrosfera, que inclui os corpos hídricos da Terra, os oceanos, os lagos, os rios e as geleiras. Resultado da interação desses subsistemas anteriores, forma-se a biosfera, que é composta por todas as coisas vivas, seres humanos, animais e plantas. As características próprias de cada subsistema, como disponibilidade de água, tipo de relevo, os fatores climáticos, interagem entre si para criar e permitir condições necessárias de vida na Terra. Mas o impacto e a intensidade dessas interações não são iguais em todos os lugares. A diferença permite a diversidade ambiental do nosso planeta e produz uma série de padrões geográficos. O sistema terrestre adquire um atributo único de ser suporte à vida, disponibilizando um conjunto de componentes interrelacionados necessários para a existência de organismos vivos, como, por exemplo, produzir quantidade adequada de oxigênio, a interação entre o Sol, a atmosfera, o oceano e a superfície para garantir temperaturas toleráveis, a fotossíntese e outros processos que fornecem alimento para criaturas vivas. Com exceção da energia solar, o sistema terrestre fornece todos os componentes ambientais e as condições necessárias para a manutenção da vida. Mas hoje sabemos que partes importantes desse sistema de suporte à vida, os recursos naturais, podem ser desperdiçados e exauridos, ameaçando a capacidade da Terra de sustentar a demanda por recursos naturais. Além do consumo abusivo dos recursos naturais, muitas atividades humanas causam a poluição e a contaminação, tornando ambientes insalubres a ponto de sua utilização ser letal a algumas formas de vida. Portanto, é importante notar que os meios ambientes não mudam sua natureza para acomodar os humanos. Os humanos que devem mudar seu comportamento para acomodar os limites e os potenciais de cada ambiente e dos recursos da Terra. Se você gostou das explicações, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Voltei. Bom, pois então, esse aí foi um pequeno vídeo para conseguir mostrar para vocês, através de algumas imagens, outra pessoa falando, dessa tal de biosfera. Oi, Lucas! Dessa tal de biosfera, né? É nessa biosfera que acontece a nossa vida. Então, quando mistura a terra, a água e a atmosfera, que é o gás, é possível ter vida. Se não tiver qualquer um desses, não tem vida. Não adianta ter água e não ter oxigênio. Não adianta ter terra e não ter água e não ter ar. Não adianta ter só ar, porque daí não vai comer o quê? Comer ar? Pois então, quando junta esses três, aí é possível formar a tal da biosfera, aonde é possível existir a vida. Para a gente melhorar isso aí, eu tenho um pequeno texto. Esse texto já está lá no site do Newton Pimenta? Não, ainda não. Essa semana aqui ainda vai continuar o texto anterior, tá? É 2 semanas cada atividade, tá bom? Ó, um espaço de 15 dias aí para pegar e botar em dia cada vez que eu coloco matéria, tá? Apesar dessa última matéria que eu coloquei de geografia ser uma matéria decisiva, ó, decisiva, por isso que ela tem aquela quantidade de exercícios, tá? Que eu não sei se eu vou conseguir muito mais longe, então se conseguir fazer aquilo dali, já é meio caminho andado. Que dias as aulas vai voltar? Putz, falando sério para você mesmo, eu acho que esse ano aqui, muito provavelmente não volta não, tá? Tem que aproveitar e assistir essas aulas online para não ficar sem nada, tá? Nossa, né? Imagina ir lá e acabar com o Covid, ou então levar a Covid para casa e a gente ter algum parente que acaba sofrendo, sabe, até morrendo porque se contaminou, tá? Como pode ir lá também não acontecer nada, tá? Daí o negócio é o seguinte,
eu quero apresentar para vocês o texto que eu vou colocar para vocês a semana que vem, tá bom? Então, esse texto não vai estar lá no site, não, tá bom? Vai estar disponível para vocês a semana que vem, tá? Quem quiser esse texto, depois pode ficar no final da aula, fala comigo, eu vejo se eu mando para vocês, tá bom? Quem quiser, tá? Daí o negócio é o seguinte, porque senão depois vai estar lá. Foi na escola para buscar a conselho do terceiro bimestre. Legal, legal. Ali tem algumas coisinhas que eu também uso dali, e tudo que eu estou falando também vai estar lá naquela apostila, tá bom? Tem lá também, tá? De uma forma ou de outra vai estar lá também. Daí o negócio é o seguinte, vamos para o texto. É um pequeno texto e dessa vez eu realmente selecionei um pequeno texto, tá? Veja só. Esse pequeno texto que eu tenho aqui, esse pequeno texto que eu tenho aqui, vocês vão ter acesso a ele agora. Ó. Todo mundo está conseguindo ver? Bom, manda ele lá buscar, mas com máscara, hein? Todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo está conseguindo ver o texto? Sim, 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 sim. Legal. Então agora vamos lá para o texto. Olhando esse texto que está aí, gente, olha só o que está escrito, ó. E é só isso daí que tem escrito, ó. A biosfera, que é isso que a gente viu, que é justamente essas três esferas aqui, ó, que formam a biosfera, tá? Isso daqui é a biosfera. A junção dessa hidrosfera, da atmosfera e da litosfera, ó, forma aqui no meio a biosfera onde tem a vida, tá? Isso é um esquema para poder entender. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente, o termo biosfera relaciona-se com seres vivos que aqui vivem. Entretanto, o termo pode ser ampliado e usado para falar dos ambientes. Divisões do planeta. Ó. O planeta pode ser dividido em 4 camadas esféricas interligadas, que seriam isso daqui. Ó. Essas 4 esferas interligadas, tá? A litosfera, que é a parte dura da Terra, é a parte rochosa, é a Terra. A hidrosfera, que é a parte líquida. E a chamada biosfera, que é a junção dessas 3. Tem, por exemplo, na aula do CMSP, eu tive vendo essa aula para eu poder também saber o que eles falaram lá, para eu poder também orientar o entendimento de vocês. Lá eles colocaram 4 esferas. Tem a litosfera, tem a atmosfera e tem a hidrosfera. Eles acrescentaram mais uma que é chamada de crioesfera. O que é essa crioesfera, então, professor, se você não colocou ali? Essa chamada criosfera seria a parte congelada da Terra. A parte congelada da Terra, qual que é? É o topo das montanhas, onde tem água congelada, é os polos da Terra, onde tem água congelada, daí eles chamam de criosfera. Nós chamaríamos isso de litosfera, tá? Mas lá no CMSP eles falaram que é criosfera. Mas a gente vai estudar só essas 3 esferas, tá bom? Essas 3 esferas só que a gente vai estudar. Litosfera, hidrosfera e atmosfera, tá bom? Então, uma vez que a gente conseguiu entender que a Terra ela é formada por essas 3 esferas que acabam formando o nosso ecossistema, olha lá, vamos ler. Vamos ler o que está escrito lá. Atmosfera e biosfera. Essas 4 divisões englobam praticamente todas as características importantes do nosso planeta. Litosfera, por exemplo, é o nome dado à parte sólida formada a partir das rochas da Terra. Já a hidrosfera relaciona-se com a porção constituída por água. E a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Todo
Todo mundo entendeu até aí? Ligar 3 nomes a 3 conceitos. O que é litosfera, o que é hidrosfera e o que é atmosfera. Sólido, líquido e gasoso. Lembra disso? Então, a Terra tem uma parte sólida, uma líquida e uma gasosa. São essas 3 esferas. Tá? Por fim, temos a biosfera, que é a junção disso tudo, que diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos e está intimamente relacionada com as outras, uma vez que, sem as outras partes do planeta, provavelmente não existiria vida nessa tal de biosfera. Alguns autores preferem dizer que biosfera seria formada pela litosfera, hidrosfera e atmosfera, que o melhor termo para descrevê-la seria o quê? O tal da ecoesfera, exatamente. Eco de ecologia. Ecologia, ecoesfera. Tá bom? Bom, legal então. Agora vamos aqui e eu vou conversar com os senhores. Todo mundo está entendendo tudo aqui até agora? Fala para mim se sim ou se não, para eu poder avançar. Sim. Eu adoro perguntar as coisas para vocês. Que vocês falam tudo sim. Legal. Bom, daí a gente vai continuar então. Daí, eu quero perguntar para vocês o seguinte. No começo do ano, quando eu comecei o ano, eu sempre começo passando um vídeo de como que a Terra foi formada, né? Como que a Terra foi formada. Daí eu falo do criacionismo, eu falo do evolucionismo, falo que explodiu, né? No caos explodiu a Terra e se formou todos os planetas, formou o universo, tal, o espaço com todos os planetas e tudo mais. Lembra que eu falo isso? Aí eu tenho um vídeo que eu apresento para vocês que mostra que é a Terra desde a formação dela. Que antes ela era uma bola de lava, que daí ela vai esfriando, sabe? Que depois tem um período que ela congela, depois ela digela, depois congela, depois digela, daí surgem os primeiros seres vivos. Essa é toda aquela parte criacionista, lembrou, né? E daí, o vídeo durou 4 dias, lá o João lembra, é um vídeo longo, mas quem assiste esse vídeo, amigo, o cara manja de tudo, sabe, dessa forma evolucionista de tratar do surgimento do universo, surgimento do planeta. Por isso que eu faço questão de passar ele para vocês, para fazer uma formação sólida, para vocês terem uma compreensão legal do que eu quero dizer quando se formou a Terra. Porque à medida que você compreende isso daí, você vai compreender por que existe água, por que existe a Terra, por que se foi formada a atmosfera. Daí a pergunta que eu vou falar para vocês é o seguinte, vamos ver, eu quero saber aqui de vocês, vamos ver quem que é capaz de me falar. Quem falar primeiro eu vou dar um presente, vou dar um automóvel, um veículo, tá? 0 quilômetro. Eu vou levar na sua casa. Não vou dar, não. O prêmio que eu vou dar para você vai ser 5 quilos de arroz. Um saco de 5 quilos de arroz. Diz que o arroz tá caro pra caramba, né? Ela, mentira, nem acredita. Nem acredita que isso vai ser possível. É brincadeira, claro que é brincadeira. Eu acho que eu vou dar um saco de arroz para você. Claro que não, né, mano? Mas eu vou pensar num prêmio. Se a gente voltar, eu penso num prêmio. Mais caro que o carro zero. Falta pouquinho para ficar mais caro que o carro zero. Legal. Bom, mas sacos de arroz à parte, eu vou voltar aqui para o nosso assunto. Daí o negócio é o seguinte, eu quero saber de vocês se alguém daqui sabe qual que é o formato da Terra. Pode colocar no chat, eu vou dar alguns segundos. Vai achando que eu sou que nem o CMSP, que fica 2 dias lá para você ficar digitando negócio. Coisinha rápida. Redonda. Que mais? Alguém arrisca qual é o formato da Terra? Qual que é o formato da Terra? Redonda. João Redonda. Todo mundo é redondo? Plano. Plano. Não é plano, é claro que não.
É, não é plana, graças a Deus, né? Oh, meu Deus do céu, graças a Deus. Senão a gente já tinha caído da borda dela, né? Não é plana. Daí é o seguinte, bom, não é bem redondo. Eu sei que a maioria de vocês vê a Terra, imagina uma Terra redonda, que nem aquele globo que a gente passa você já viu na escola, né? Ah, seria só o dia todo se fosse plana, é isso mesmo. Então lá no final da rua é o espaço. E vai reto, vai cair em algum lugar, não tem como. Você sabe que das primeiras navegações, quando o homem começou a navegar, ele morria de medo de navegar pelo oceano e depois chegar na borda da Terra, cair no espaço e acabou, né? Imagina, né? Ainda bem que o homem melhorou, né? A forma de entender o mundo, senão até hoje não está achando que vai... Bom, apesar que tem uns que está voltando para trás, né? Está evoluindo, né? Se ela fosse plana, né? Os gatos iam tudo derrubar na beirada dela. Bom, mas vamos lá. Daí o negócio é o seguinte. Qual que é a forma correta da Terra? Se a gente pegar um papel, uma folha de papel e amassar, ela vai ficar redonda? Vai ficar redonda? Não vai ficar redonda. Ela vai ficar meio fora de forma, vai ficar parecendo uma batata. Uma batata, vai ficar parecendo uma batata, na verdade, né? Mas vai ficar uma bola amassada, ela não vai ficar muito redonda. Ela tem um formato que nós, da geografia, nós chamamos de um formato geóide. É um formato quase redondo, é como se fosse uma batata. Você não pode falar que uma batata é redonda, a gente acha que as batatas meio deformadinha. E agora eu vou passar um vídeo para vocês, para a gente realmente começar a entender, e depois desse vídeo a gente vai, então, a próxima aula, é claro, a gente vai começar então, à medida que você já entendeu o que é essa tal dessa biosfera, a gente vai começar então a falar de relevo. O que é o relevo? É a conformidade da superfície terrestre. Como que é essa superfície terrestre? Ela é plana, ela é montanhosa, é depressão, como que é, né, isso daí? A Terra é em forma de batata, ou seja, é redonda, mas também é um pouco plana. Eu diria que tem algumas áreas de planalto, tá? Algumas áreas de planície, algumas áreas de depressão. Por isso que ela se parece muito com a bolinha de papel amassada. Mas agora, nesse vídeo que eu vou passar para vocês, ó, todo mundo vai ter clareza de como que é a Terra. Por que eu preciso que você saiba que jeito que a Terra é? Primeiro, você precisa saber como que ela se formou. Se formou numa explosão que aconteceu no universo, que a gente chama de Big Bang. Legal. Daí esse Big Bang, a Terra era uma bola de lava, daí ela secou. Secou e formou uma crosta terrestre, né? Essa capa rochosa que envolve a Terra. Tá? E essa capa, ela é cheia de... sobe e desce, cheia de buraco, formando uma forma geóide. E agora, esse vídeo vai mostrar para vocês direitinho como que é a Terra quando ela não está envolvida por essa camada que a protege, que é chamada de atmosfera. Agora imagine essa bolinha de papel, aonde tem furo, ela ser coberta com água, e envolto em gases. Quando você olha do espaço, ela realmente parece redonda. É claro que vai parecer redonda. Só que se tirar tudo isso aí e deixar só a parte rochosa, você vai ver que ela não é muito redonda, não. Ela tem uma forma geóide. E é isso que a gente vai ver agora. Tá bom? Então, beleza. Eu vou partilhar com vocês aqui essa tela. Tá bom? E a gente vai ver, então, esse outro vídeo aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Vamos lá. Quero que vocês me respondam se conseguem ver a página da internet que a gente vai trabalhar agora. Todo mundo conseguiu ver? Ó. Sim, 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 sim. Legal. Então agora eu vou soltar o vídeo
Esse vídeo é um pouquinho mais longo, deve ser em torno de 9, 10 minutos, e eu quero que vocês assistam com muita atenção. Por que com muita atenção? Ali vai falar um monte de coisa que às vezes você já ouviu falar. E eu sei que aqui dentro, nessa salinha aqui, tem alguns que vai adorar esse canal que eu achei do YouTube. Sabe como que ele chama? Nerdologia. Tem algum nerd aqui? Tem algum nerd aqui? Vocês conhecem algum nerd aqui? Hã? Olha lá o Lucas. Eu não, ninguém. Não. Eu acredito que nessa sala aqui é onde tem mais nerd por metro quadrado aqui no Ouro Verde. Nessa sala aqui. Aí o negócio é o seguinte, que eu sou nerd, sempre gostei de estudar. Então a gente vai então partir para o vídeo, tá bom? Pode anotar o nome do canal, se vocês forem nesse canal aí, pode assistir lá, que tem uns assuntos assim muito interessantes. E eu selecionei esse assunto para vocês realmente começar a entender um pouquinho mais de qual é o formato da Terra, né? O que é o relevo. A gente vai estudar justamente essa parte rochosa. Como que essa parte rochosa se formou, como que ela é formada, se ela sofre transformações, quem que causa essas transformações dela, tá bom? Então a gente precisa ter muita atenção agora no que vai passar nesse vídeo. Ah, eu sou o mais inteligente da minha sala. O dia que ele vai, só ele na sala. É isso mesmo, Lucas? O dia que vai só você é o mais inteligente? Eu também. Não, né, Lucas? Você é um cara esforçado. Você é, no mínimo, um cara muito esforçado. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar, então, para vocês o vídeo. Vai lá. Vou aumentar aqui, para ficar a tela toda. E vou soltar aqui. E vou botar o meu. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e esperando meu aerolito. Hoje nós vamos ver qual que seria o formato da Terra com e sem água. Você pode não fazer parte daquela galera estranha que acha que a Terra é chata, mas provavelmente já viu aquele gif infame do formato da Terra sem água. Afinal, vivemos em uma batata ou uma esfera? Ah, e antes do episódio, você pode entender ele um pouco melhor se vir o Nerdologia sobre o centro da Terra. Para responder, precisamos entender como o nosso planeta se formou. Em Jack Hills, ao norte da Austrália, foi achado um pedaço de zircônia datado com mais de 4 bilhões e 300 milhões de anos de idade. Enquanto os meteoros mais antigos do nosso sistema solar têm entre 4 bilhões e 530 milhões de anos e 4 bilhões e 580 milhões de anos. O que quer dizer que a Terra deve ter surgido pouco depois da formação do sistema solar, há cerca de 4 bilhões e 540 milhões de anos, através da união de fragmentos de matéria chamados planetesimais. Conforme os planetesimais orbitavam o Sol, colidiam e se agrupavam, e a cada novo planetesimal, maior a massa e maior a força que dita tudo nesse capítulo, a gravidade. Quando os povos mais antigos diziam que a Terra era plana, estavam pensando que se ela não fosse, quem estava na parte de baixo cairia. Ignoravam justamente o que dá o nosso formato, a gravidade. A cada colisão de um planetesimal, mais planetesimais eram atraídos e mais força comprimia qualquer matéria que caísse aqui liberando calor. Além disso, parte do material que foi atraído para cá são elementos radioativos como urânio, e o decaimento deles liberou provavelmente mais da metade do calor do nosso planeta. Essa energia toda derretia o material que formou a Terra. Você já viu um dos vídeos da Estação Espacial Internacional, já viu que a água líquida tende a se manter unida por causa da atração entre os seus átomos carregados, fazendo uma esfera. E como a gravidade também atua igualmente de cada lado, nosso planeta ganhou o mesmo formato, uma esfera. Qualquer corpo celeste feito de rochas com mais de 600 km de diâmetro tende a ter o mesmo formato esférico por causa da gravidade. E como Steven Weinberg conta em Para Explicar o Mundo, ainda em 500 a.C., os gregos já haviam deduzido que a Lua era iluminada pelo Sol e que o eclipse lunar acontece quando a Terra entra entre o Sol e a Lua. Além de repararem que as estrelas no céu mudam de acordo com onde estamos e que os navios apareciam no horizonte com o mastro primeiro, sinais de que estamos olhando do alto de uma esfera e não em um plano.
Mas a Terra não é uma esfera perfeita. Como damos uma volta a cada 24 horas, a força centrífuga faz com que ela se achate um pouco nos polos. Nosso diâmetro de norte a sul é de 12.713,6 km, enquanto o diâmetro no Equador é de 12.756,2 km, um pouco mais de 40 km mais larga na pancinha, além das irregularidades. Nós temos a Fossa das Marianas como o ponto mais baixo da superfície, a quase 11 km de profundidade, e o Everest como o mais alto, a mais de 8,8 km de altura, o que dá uma superfície com menos de 2 partes em 1000 de diferença, mais regular do que uma bola de basquete ou uma bola de bilhar. Mas por que não temos montanhas mais altas do que o Everest? Marte tem o Monte Olimpo, um vulcão com 22 km de altura e com uma base tão larga que já havia sido visto por telescópios aqui da Terra. Mas como o Ponto em Comum já explicou, a falta de movimento tectônico em Marte deixou o fluxo de lava se acumular todo em um ponto com quase 3 vezes mais altura do que o nosso Monte Everest, em um planeta que tem quase 3 vezes menos gravidade do que a Terra. Quando a crosta da Terra se formou e passamos a ter as placas tectônicas mais sólidas, a litosfera, nosso formato não era mais uma esfera uniforme. O deslocamento das placas pode fazer enrugamentos como os Andes, que já explicamos no Nerdologia sobre a formação de montanhas. Mas existe um limite para a altura que uma montanha pode ter. Uma montanha se forma em cima da crosta terrestre, que flutua, ou quase, sobre o topo do manto, a astenosfera, que se comporta como um líquido, ou seja, se mais matéria se acumula na litosfera, ela afunda mais. Podemos trapacear nesse limite de massa se o acúmulo for rápido, como foi nos Himalaias. Mas a tendência é que ao longo de milhões de anos a crosta abaixo afunde e as montanhas fiquem mais baixas. Até o acúmulo de gelo na última era do gelo afundou alguns pontos do planeta que estão subindo agora que ela acabou. Alguns lugares no norte do Canadá e no norte da Europa ainda sobem mais de 10 centímetros por ano. Por isso Marte, com menos gravidade, pode ter montanhas mais altas. E é essa variação de massa na crosta da Terra que causa pequenas variações na gravidade do nosso planeta. Variações que já foram medidas por satélite e geraram um modelo chamado de geoide. Justamente os modelos geoides, como o da Agência Espacial Europeia, com escala bem exagerada, que circulam em boatos falando como a Terra seria sem os oceanos. Como o Phil Plait conta no ótimo Bad Astronomy, o que esses modelos simulam é onde mais água seria acumulada se o planeta fosse inteiro coberto por um oceano, justamente onde há mais gravidade, como nos Andes. Mas essa diferença é exagerada no gráfico. Se você checar o original, verá que a escala era de 80 metros de altura de diferença, muito menos que a variação real da superfície da Terra, que é bem mais esférica do que isso. E se você achava que eu ia discutir se a Terra é plana, para quem ignora a gravidade e o conhecimento que já temos há milhares de anos, ou não se dá o trabalho de colocar uma câmera em um balão de hélio e ver por conta própria qual é o formato da Terra, não vai ser o Nerdologia que vai ajudar. Esse Nerdologia é um oferecimento do IBM Watson, que já chegou no Brasil e está falando português. A plataforma IBM Watson é a única que pode oferecer as oportunidades da computação cognitiva. Esta é uma tecnologia baseada em dados de todas as formas, inclusive sem estrutura, que consegue entender essas informações, aprender com elas e raciocinar através delas. Os negócios cognitivos já são uma realidade em hospitais, governos, já são mais de 70 mil desenvolvedores, mais de 350. Conta o começo da astronomia e da astronomia. Confira os links na descrição do vídeo. No episódio de hoje, um livro que eu recomendo bastante é o Para Explicar o Mundo, do Steven Weinberg, que é um livro que conta o começo da astronomia e da astrologia junto também. É um livro que inclusive teria me ajudado bastante se eu tivesse ouvido ele antes do episódio de astrologia aqui do Nerdologia. Muito gostoso de ler, bem explicado, para quem gosta de astronomia e física, vale muito a pena. Outro livro muito legal que fala sobre a questão da gravidade e como funcionaria uma gravidade maior em um planeta realmente pequeno, como o do Pequeno Príncipe, é o E.C., do Randall Munroe, ou pelo menos E.C. aqui no Brasil. Eu tenho o original dele em inglês, que é o What If. É um livro lindo, super bem desenhado, super bem explicado por um cara genial que entende demais, que é o Randall Munroe. Inclusive me inspira muito aqui no Nerdologia. Vale muito a pena. E para quem me perguntou por que eu falei ouvir o livro, é porque eu realmente ouço audiolivros, é uma prática bem legal. Gosto bastante de aproveitar o meu tempo dessa forma, mas sem ficar me explicando aqui no final, ainda posso falar disso mais pra frente. Deixa um link no Saiba Mais para quem quer entender o que é ouvir audiolivro, como é que funciona, onde compra, onde ouve, por aí vai. Fica o link no Saiba Mais. Sobre o episódio passado, para quem perguntou por que a gente não consegue fazer conta rápido, se é nosso
Bom, voltamos. Ali ele ia falar um pouco mais, ia falar do canal, de algumas coisas que eu até acho interessante que ele tratou nos vídeos anteriores e tal, que eu assisto Nerdologia, né? A voz está de boa, lá, né? Lá, só a imagem está meio travada, vai ver que é internet, cara. Eu não sei te falar o que é. Daí é o seguinte, ele só ia falar um pouco mais do canal dele, ou algumas coisas que já perguntaram, porque eu curto Nerdologia. Nerdologia é o nerd, né? É a ciência do nerd, né? Curioso, né? E vocês também não são diferentes, vocês adoram ver esse tipo de coisa, né? A minha internet também tá um lixo, cara, no condomínio inteiro, não é só a minha, não, é geral. Acho que é muita gente usando hoje em dia, né, que esse negócio de online, muita gente usando, acho que começa a dar pau mesmo. Bom, mas vamos voltar aqui. Por que eu passei isso para vocês? Para vocês começarem a ter uma ideia do real formato da Terra, né? Porque muitas vezes a gente olha a Terra, né, naquele globo, né, que a gente viu na escola, que a gente vê na escola, e Pedrão, você é o cara, né, Vivo Fibra, né? Daí, como a gente tem aquele globo, né, que é totalmente perfeito, né, aquela bola perfeita, a gente fica pensando, mas a Terra não é assim? Não, ela é daquele jeito lá mesmo, parecendo uma batata, tudo torta. Ela só não fica tão torta assim quando a gente tira foto do espaço, por causa que ela é envolvida numa camada de gases, né? E essa camada de gases é aquilo que a gente chama de atmosfera. É que nem se fosse uma batata, isso mesmo. E daí, então, o que acontece? Eu quero que vocês... o japonês ia estar de ponta cabeça se ela fosse chata, né? Daí o negócio é o seguinte, eu quero que vocês tenham total compreensão de qual que é o formato da Terra, né? Que às vezes quando tem aquela envolto assim, é na verdade o que é uma montanha, é uma parte que sai para fora do mar, né? Na verdade, aonde tem mar é onde que a Terra é mais baixa. Então ali se acumulou água, entendeu? Se não tivesse a água ali, a gente quando chegasse no mar ia descer, entendeu? Mas como ali encheu de água, isso levou alguns bilhões de anos, tá? Então o que acontece? Quando a gente olha do espaço, a gente não vê aquele buraco que é o oceano, a gente vê a água. Então dá a entender que a Terra, ela é redonda. E na verdade ela não é, tá? A próxima aula que a gente vai ter, a gente vai estar falando do quê? A gente vai estar falando das estruturas que formam a Terra, embaixo da Terra. A gente vai estudar até o centro da Terra. O centro da Terra, ele é chamado de núcleo. Daí o que envolve o núcleo tem uma outra parte que é chamado de manto, né? Depois tem a crosta terrestre. E eu queria falar com vocês disso e ter uma aula para falar só disso. Então, essa aula de hoje, eu dei aquele apanhado geral, tá? Eu dei aquele apanhado geral. Não, tá acabando, Ruth. Eu dei aquele apanhado geral para a gente poder, quando começar a falar da Terra, a gente já começar a falar entendendo alguma coisa. Compreenderam agora? Legal, né? Gente, eu não quero muito me aprofundar nisso aqui, porque quem perdeu essa aula aqui, ele vai ter muita dificuldade para ele entender as próximas aulas, né? E se a gente colocar muita coisa nessa aula, na outra aula fica muita coisa para ele entender, tá bom? Então a intenção é ir bem devagar, bem tranquilo. Quem tiver a fim de receber esse texto que já está aqui, já quiser adiantar, pode ir lá. Eu quero perguntar para alguém, foi no meu blog, eu troquei os vídeos que tem lá. Eu falei de Roma, né, do surgimento de Roma, mostrei para vocês o meu blog, que o texto estava no blog. Ainda não, Ruth, você não conhece meu blog? Vai lá no meu blog. Lá tem o texto de ontem, tá? E eu tirei aqueles vídeos que tinha e coloquei
outros vídeos, tá? Eu procurei pegar o mais legal, aquele que falava melhor do assunto da criação de Roma, né, do surgimento de Roma. Mas a aula hoje não é de história, é de geografia, e eu vou falando para vocês. Gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa para mim? Que eu... Não, tchau, fui. Wakanda forever, Lucas. Tá bom? Tchau. Hoje a aula vai ficar por aqui mesmo. Pra gente... Tchau, professor. Tchau, tchau, lindão. Até amanhã, até a próxima quarta, hein? Eu quero que fique aqui na sala algum aluno que queira me perguntar alguma coisa, que queira colocar Wakanda Forever, João. Que queira colocar alguma matéria em dia. Assim, eu assisti a aula ontem, professor, ó, eu aprendi isso aqui, eu queria ver com essa aula aqui se eu conseguir eliminar alguma coisa de vocês. Tchau, tchau, Ruth. Até, professor. Ô, Ruth, Tchau. Tchau, tchau. Você não ia ficar para falar comigo no final? A Ruth já foi embora, né? Tá bom? Se alguém quiser ficar, pode ficar. A gente vai ficar mais uns 5 minutinhos e acabou, tá bom? Deixa eu desligar aqui a gravação. Tchau, tchau para quem vai.